Hoje você vai saber se vale a pena investir no MGFF11 para receber esses gloriosos dividendos que chamou a sua atenção nessa capa, e já vai deixando um like aí para o YouTube divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas e bora pro conteúdo, é agora! Então vamos começar. O fundo que a gente vai estudar hoje é o MGFF11, MOG no fundo de fundos e o relatório mensal de agosto de 2021. A sua cota hoje ela está sendo negociada a R$ 67,16. Teve uma valorização, na verdade uma desvalorização de 25,46% nos últimos 12 meses e só no mês atual ele desvalorizou 5,10%. Então é um fundo imobiliário que nós vamos ver aqui embaixo agora que pode ser uma oportunidade por conta dessa desvalorização, porque ele continua distribuindo bons proventos. E olha só aqui do lado, dividend yield dele anual foi de 10,13%, então é um ótimo dividend yield. E aqui embaixo o preço sobre o valor patrimonial desse fundo hoje está em 0,84, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e está com um desconto de 16%. Então é um fundo que vem sofrendo aí, os fundos imobiliários em si estão sofrendo bastante nessa pandemia agora, e esse fundo está com esse desconto legal aqui. Para você ter uma ideia, o valor patrimonial por cota é de R$ 79,49. E aqui em cima é o valor que está sendo negociado hoje, R$ 67,16. Então esse aqui é o valor real do fundo imobiliário. E ele tem uma boa liquidez média diária de 1,5 milhões de reais sendo negociados todos os dias. Então é um fundo imobiliário que possui uma boa liquidez, é um fundo imobiliário que paga bons dividendos e é um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. São três tópicos, 3 pontos que são muito importantes para você avaliar na hora de você comprar fundos imobiliários. O objetivo do MGFF11 é oferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de fundos de investimentos imobiliários e outros ativos ligados ao mercado imobiliário. O início do fundo foi em 27 de março de 2018, então é um fundo imobiliário recente, não é tão antigo, tem 3 anos aí de mercado. O patrimônio líquido do MGFF11 é de 719 milhões, as cotas emitidas são 9 milhões mais ou menos e o número de cotistas 50.557 cotistas. Pegando agora os dividendos dos últimos 12 meses, os gloriosos dividendos que a gente gosta de receber, que dá aquela alegria que todo mês vai pingar na sua conta, e esse aqui é um dos principais, se não o principal motivo de se investir em fundos imobiliários, porque você consegue receber um dinheiro todo mês e você consegue gerenciar a sua carteira. Esse mês eu recebi tantos reais de dividendos aqui, eu vou distribuir nessa ação que está desvalorizada no atual momento, que é uma oportunidade, ou nesse fundo imobiliário você gerencia sua carteira. Isso aí é ótimo para a gente continuar alegre, continuar motivado no longo prazo. E aqui os últimos 12 meses, a cota menor que ele distribuiu de dividendos foi de 50 centavos e a maior foi de 65 centavos. Então ele é sim um bom pagador de dividendos. A alocação por segmento desse fundo, ou seja, a carteira de ativos desse fundo imobiliário, 28% está em fundos corporativos, 4% estão em fundos de fundos, 10% estão em fundos logísticos, 30% em recebíveis, ou seja, fundos que investem em CRIs dos certificados recebíveis imobiliários, 17% em shoppings, 7% em desenvolvimento e os outros aqui com pequena participação, renda urbana, residencial, agrícola. Aqui do lado, muito importante da gente observar a alocação por estratégia, 45% vem de renda, 54% estão alocados em fundos para ganhos de capital. Não quer dizer que a renda é 54% de ganho de capital, quer dizer que 54% dos fundos imobiliários que esse gestor investiu é para algum ganho de capital. Ele talvez enxergou uma oportunidade, o fundo imobiliário está sendo negociado mais barato do que o seu valor patrimonial, ou é uma oportunidade ali de ganho mais para frente na valorização das cotas, então o gestor vai lá e compra aquelas cotas de outros fundos para depois vender e auferir esse ganho aí, essa diferença de valor. Então basicamente a alocação por estratégia está hoje em 54% de ganho de capital e 45% em renda. E aqui são os fundos imobiliários que o MGFF11 investe. Então é um fundo bem diversificado, é outra característica muito importante na hora de se avaliar um fundo imobiliário para compor a sua carteira, é a diversificação do fundo, tanto de ativos, de quantidade de ativos, e uma diversificação geográfica, então você fica mais protegido. Então é um fundo sim
bem diversificado aqui, você não corre esse risco de diversificação. E a composição do resultado do MGFF11 fica da seguinte forma: 48% do resultado dele vem dos recebíveis, dos CRIs, daqueles fundos imobiliários que recebem através dos certificados recebíveis imobiliários, 26% dos fundos corporativos, 15% vem dos shoppings, das receitas do shopping, 14% vem das receitas dos fundos de logística, 5% de fundos, 2% de agrícola, renda urbana 1% e residencial 1% e tem 1% em caixa. E aqui são os custos de 13%. Então essa é a renda total dele. Então 48% está relacionada aos CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Olhando a parte gráfica dele agora para a gente ver se é uma oportunidade de compra no atual momento, porque a gente sabe que esse fundo imobiliário ele vem perdendo valorização, ele vem se desvalorizando aí desde lá de março de 2020 do ano passado e não se recuperou, e vamos ver se isso é uma boa oportunidade. A gente já viu que ele é um fundo imobiliário bem diversificado, então esse é um ponto importante de se olhar. A gente já viu que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, está sendo negociado com desconto, isso é muito bom também. Ele paga bons dividendos, ele tem uma boa liquidez e agora vamos ver o gráfico se ele está bom no atual momento para comprar. Se tiver bom, aí fecha perfeitamente esse fundo imobiliário. Então vamos lá, aqui é o gráfico dele desde quando ele começou a ser negociado lá em 2018 e até o atual momento, comparando com o Ibovespa, que é o laranja, e comparando com o IFIX, que é um fundo, um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários como um todo, que é esse azulzinho aqui. Então ele está perdendo para o Ibovespa e também está perdendo para o IFIX, que está aqui, ó, mas a valorização dele é bem próxima aqui desde quando ele começou a ser negociado com o IFIX, mas no atual momento ele está bem descontado aqui, está tendo uma queda bem forte aqui nos últimos 2-3 meses. E olhando agora o gráfico semanal, para a gente dar uma olhada desde março de 2020 como que esse fundo vem comportando graficamente. Teve uma grande alta em 2019 e olha só, chegou a R$ 114,79 uma cota desse fundo e hoje está em R$ 66 mais ou menos. Então ele praticamente despencou 50% do seu valor ali e ó, esse tracejado aqui é uma tendênciazinha de baixa que ele vem fazendo aí desde lá de março de 2020 e não se recuperou até agora. A gente percebe que ela vai só descendo e respeitando perfeitamente essa resistência aqui e no atual momento ele está num grande suporte aqui que a gente vai ver lá na frente, que é muito importante ele segurar esse suporte aqui. E esse suporte é, ó, se você voltar aqui, é o valor da cota lá do seu IPO, então é um suporte bem representativo. E aqui embaixo, MACD dele está apontando para baixo, a azul está por baixo da laranja, isso aqui sinaliza tendência de baixa. E aqui do lado, índice de força relativa está lá embaixo, força vendedora está bem pesada, bem forte nesse fundo imobiliário aqui e está nos seus extremos. Então são dois pontos que estão nos extremos, pode ser que ele se recupere, mas pode ser que ele continue essa queda e nós vamos ver por que agora. Olhando o gráfico diário, que é um gráfico mais de curto prazo, e qual que é o padrão que está acontecendo nesse fundo imobiliário? Topos e fundos descendentes. Ó, topo menor do que o topo anterior e fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso aqui é um padrão de tendência de baixa. E o que acontece aqui agora? O suporte dele que eu falei lá do IPO dele, do valor da cota do IPO, é esse aqui agora, ele está no atual momento. Ele não pode de forma alguma perder esse fundo aqui agora, porque aí, se ele perde esse fundo aqui, continua esse padrão de tendência de baixa de topos e fundos descendentes. Agora, se ele segurar nesse suporte, o que ele precisa fazer para reverter essa tendência, para a gente enxergar uma reversão de tendência e começar a comprar as cotas com maior certeza, com maior tranquilidade no caso? Ele precisa fazer um padrão de pivô de alta que seria um topo maior do que esse topo anterior e um fundo maior do que o fundo anterior. Se ele fizer esse padrão aqui, ele reverte essa tendência e aí pode ser que ele volte a se valorizar no médio prazo para frente. Então, a média móvel de 17 períodos está por baixo da de 72 períodos, isso aqui continua sinalizando a tendência de baixa. E o que eu enxergo nesse fundo aqui agora? Olhando a parte fundamentalista dele lá, ele é um fundo imobiliário muito bom, está mostrando resultados de dividendos, liquidez média diária, preço sobre valor patrimonial, é bem diversificado, ok, girou redondinho. Na parte gráfica, eu, Gustavo, não compraria no atual momento, eu esperaria mais um pouquinho
para ver essa reversão de tendência gráfica. Por quê? Porque se ele perder esse fundo aqui agora, você pode comprar ele a valores mais atrativos, bem lá embaixo, a valores bem menores. Então eu prefiro esperar, porque está tão perto esse fundo aqui, então não custa nada esperar. Se ele começar a valorizar e fizer o padrão aqui de pivô de alta, tudo bem, começa a fazer os seus aportes. Mas eu prefiro segurar a mão um pouquinho, segurar a ansiedade um pouquinho e ver aonde que vai chegar esse gráfico aqui agora. Mas é um fundo imobiliário bem interessante. Se você quer comprar para manter por longo prazo, tudo bem. Você vê a sua estratégia de investimento. A minha estratégia é essa, é pegar a análise gráfica para calibrar a minha análise fundamentalista, os pontos certos e ideais que eu considero para fazer os meus aportes. E no atual momento eu acho que é bom esperar um pouquinho para ver o que acontece. Mas isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, tá? É só o meu jeito de enxergar. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos para ver se ele vai continuar descendo e vai perder esse sorrisinho amarelo aqui, ou se ele vai retomar agora e voltar à sua tendência de alta aí e trazer valor para os seus acionistas, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, ative o sino de notificações, já dê uma curtida aí pra gente, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, faça o que for melhor para você, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!